Olá, Kelly. Te convido agora a prestar culto ao nosso Deus, ao nosso Pai, a nos unirmos em uma só voz, em um só corpo, em um só coração, para elevar o digno de ser exaltado e digno de todo nome, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele está aqui, Ele está aí passeando, Ele está aí passeando. Com certeza tem alguém vendo esse culto junto com você, talvez a galera da sua rede, seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Então tenha plena convicção de que Deus está aí onde você está. Se vocês estão se reunindo, se vocês estão reunidos em nome dEle, no nome dEle, com certeza Ele está presente. E isso é mais do que um motivo para nós nos prostrarmos e nós adorarmos e nós engrandecermos o nome dEle. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que opera maravilhas. Ele é a nossa luz no meio da escuridão. Esse é só um dos poucos atributos que eu citei aqui, de milhares e milhares. Então nesse instante você pode começar a elogiá-lo. Ah, Deus, Tu és bom, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és justiça, Tu és amoroso, Tu és bondade. Você pode começar a declarar quem Ele é. O Senhor é Emanuel, o Senhor é Elohim, o Senhor é Rafa. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus. Sim, Tu és. Sinta a presença dEle aí no seu lugar. Sinta o Espírito Santo te movendo com o amor dEle, te consolando, te dando forças, soprando vida, soprando vida, soprando vida. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Diga quem Ele é. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu estás aqui. Estás aqui, tocando o coração, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Diga quem Ele é. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Ele te sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Ele te sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu estás no controle, pois Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois Tu está no controle. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Só as vozes cante, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem Tu és. meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem Tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas,
agora e entregue o controle da sua vida para Ele. Cante. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Aleluia. Você pode aplaudir Ele aí no seu lugar, declarando que Ele é santo, que Ele é bom. Ele trabalha para quem neles esperam, para quem nele esperam. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Todos os dias nós precisamos nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Nós sabemos que Ele é um Deus de milagres, que o sangue dele cura as nossas enfermidades, que Ele nos traz uma nova identidade. E foi Ele que pagou o preço para que nós tivéssemos tudo isso hoje. Então eu quero convidar você a se lembrar daquilo que Jesus fez por você. Eu não estou falando da sua casa. Eu não estou falando de nada que você tem agora. Apesar de que quando Jesus morreu na cruz, foi para que você tivesse também. Mas eu quero que você comece a se lembrar quando Jesus caminhava por essa terra, as coisas que Ele suportava, porque você suportou tudo. A traição, a tristeza, as afrontas. E mesmo assim, o Senhor foi até o final.
havia paz. Dentro dos seus olhos havia amor. Dentro dos seus olhos uma certeza, Jesus Cristo que morreu para me salvar. Dentro dos seus olhos havia paz. Dentro dos seus olhos havia amor. Dentro dos seus olhos uma certeza, Jesus Cristo que morreu para me salvar. Dentro dos seus olhos havia paz. Dentro dos seus olhos havia amor. Dentro dos seus olhos uma certeza, Jesus Cristo que morreu para me Dentro dos seus olhos havia paz. Dentro dos seus olhos havia amor. Dentro dos seus olhos uma certeza, Jesus Cristo que morreu para me salvar. Dentro dos seus olhos havia paz. Dentro dos seus olhos havia amor. Dentro dos seus olhos uma certeza, Jesus Cristo que morreu para me salvar. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor faz, Senhor. O Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Seja adorado nesse lugar. Receba a nossa adoração, Senhor. Fala conosco, Pai, nesse culto, Senhor. Tatua, Senhor, aquilo que o Senhor precisa tatuar em nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, te rendemos toda glória, honra e louvor. Amém. Dentro do Senhor existe, né? Amor, paz. O Senhor está conosco, está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. Acreditamos e essa paz, essa fé nos traz paz, né? Essa fé que nós temos nele nos traz paz. Amém? Quero que você olhe para o seu irmão aí do lado e diga bem-vindo à nossa célula, à nossa rede, a esse culto maravilhoso. Né, se você quiser cumprimentar com, né, um abraço de longe assim, você fica à vontade. Glória a Deus. Diz assim, mostra a sua Bíblia para o seu irmão assim, mostra o seu celular assim, seu iPhone 11 para o seu irmão e diz assim, eu tenho grana. Não. Fala assim para o seu irmão assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Hoje, eu serei desafiado a entrar no padrão da palavra de Deus. E depois desse culto, eu e você, nunca mais nós seremos os mesmos. Porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Então eu declaro a bênção sobre a sua vida.
Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, pelo grande privilégio que nós temos de nos debruçar diante da Tua palavra, lembrar das histórias tão inspiradoras e que contêm verdades profundas. Pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja falando com a Tua igreja, Senhor, em cada lugar, cada lar, cada casa, onde eles estão reunidos. Senhor, a Tua igreja está agora reunida no Teu nome, debaixo da Tua ordem, debaixo da Tua direção. Não nos importa, Senhor, o que está acontecendo, coisas que estão fora do nosso controle. As coisas, Senhor, nós cremos e nós confiamos que o Senhor está com as suas mãos estendidas sobre todas as circunstâncias. E nessa confiança nós vivemos e sempre viveremos. Os governos entram, os governos saem, os governos são colocados, os governos são tirados, as situações vêm, as situações vão, e o Teu povo e a Tua palavra permanece e permanecerá para sempre. Nós, Senhor, agradecemos pelo grande privilégio que nós temos de ouvir a Tua palavra. Fala conosco, pedimos agora que desse lugar que nós estamos reunidos, Senhor, e em cada lugar que o Teu povo está reunido, seja anulado, seja paralisado, seja desfeita toda palavra contrária, e que haja um fluir do Teu Espírito, da Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Toca os nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, o tema da nossa palavra hoje será o campo de batalha da mente. O campo de batalha da mente. Nós vamos falar, eu vou contar aqui um episódio épico, bíblico, que vai dando uma ideia da seriedade que é esse assunto. Irmãos, todo engano ou toda bênção, ela entra em atividade a partir daquilo que nós estamos pensando. A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe os nossos pensamentos. Irmãos, toda vez que um ser humano entra numa roubada, é porque antes foi implantado um pensamento na cabeça dele. E é muito importante nós sabermos conversar com a nossa própria mente. Eu não sei se você faz isso, mas o salmista Davi fazia isso. Ele falava assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Quem aqui costuma falar sozinho? Então você, aqui quase todo mundo é louco aqui, todo mundo fala sozinho. Quantos aqui já chegaram assim e falaram assim, mas você é burro mesmo, hein? Pelo amor de Deus, sua burra. Então, por quê? Porque você está conversando com o teu pensamento. E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para perceber esses pensamentos. O Arão está trazendo um cafezinho, que coisa linda. Obrigado, Arão. Os irmãos estão servidos o cafezinho? Obrigado, Arão, você é um anjo. Quando você casar, a tua mulher vai ser minha nora. Vamos lá. A nossa mente, ela precisa ser analisada, ela precisa ser limitada, ela precisa ser contida, ou ela precisa receber expansão naquilo que ela necessita, naquilo que vai te trazer benefício. Algumas pessoas não entendem o que elas estão pensando, é tolice. Agora, nós vamos aqui, irmãos, falar de um... deixa eu antes contar aqui como que surgiu a ideia dessa palavra. Quando eu termino de pregar uma palavra, eu já começo agora a estudar para todas as palavras que já estão programadas naquela semana. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma live de quinta-feira, e estou pregando no domingo, ou na gravação. E aí eu fico, quando eu encerro a última pregação, eu começo a pensar na outra. Como essa semana a pastora Carmen fez a live, ela que pregou na live, então eu tive a semana toda tranquilo para mim, para eu pensar. Irmãos, pensa num negócio horrível, não vinha.
E não tinha, e eu pensava, e aí você começa a apelar, né, meu? Aí você começa a assistir um monte de vídeo, né? Começa a ver lá o que estão falando, o que estão deixando de falar, e Luiz Hermínio, Pastor César, não nessa ordem, né? Pastor César, Luiz Hermínio, Douglas, e subirá, descerá, todo mundo, né, ouvindo todo mundo. E nada, querido. E eu, que palavra maravilhosa, mas não é isso que o Senhor quer falar para a igreja. E foi. Quando chegou, acho que foi na quinta-feira, eu acordei. Primeira coisa quando eu acordo, queridos, eu falo, bom dia, Espírito Santo, como é que tá, Senhor Jesus, papaizinho. Vou conversando com a Trindade, né? Já vou entregando o restante do dia, porque meu dia ele começa quando eu vou dormir. Aí, depois que eu fiz todo esse salamaleque santo, né? Eu perguntei, e aí, Senhor, qual é a palavra? E aí, irmãos, de uma forma sobrenatural, isso foi uma experiência, parece estranho, né? Parece tolice, mas é verdade mesmo, isso aconteceu mesmo. Eu ouvi uma voz falando assim, o nome do cara, Senaqueribe. E aí eu pus a memória para funcionar. Eu falei, Senaqueribe, tem alguma coisa a ver com um negócio de uns caras que foram lá. Aí a gente vai na onde? No pai dos burros, né? Google. Senaqueribe. Aí apareceu Isaías 36, e aí eu comecei a ler, e aí eu vi que tinha tudo a ver com a gente, tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Irmãos, foi sobrenatural. Se não fosse, eu não teria necessidade de falar, porque eu sempre trago as mensagens que o Senhor me coloca. Mas foi uma ideia, foi uma palavra, e dessa palavra... Bom, irmão, quem era Senaqueribe? Senaqueribe era o rei dos assírios, na época que Ezequias estava reinando. E esse rei assírio, a Assíria estava dominando o planeta inteiro. Eles já tinham invadido Israel, eles já tinham tomado quase todas as cidades. A última que faltava era Jerusalém, a capital, onde estava o rei. Só que Jerusalém, irmãos, estava muito, mas muito bem guardada, estava cercada de muros e soldados bons, flecheiros, arqueiros bons. Senaqueribe, vendo essa dificuldade e vendo que era muito dispendioso, ele poderia perder muitos homens, ele poderia perder. Ele resolve encurtar o caminho, vencer na base da argumentação. Diz para o seu irmão assim, argumentação. Ao longo do nosso dia, presta atenção, nós ouvimos muitos discursos. Pode sentar, pega uma cadeira, irmão. Pode. Muitos discursos tentando mudar a nossa consciência. Olha isso, versículo 1, abra lá, Isaías 36, versículo 1. Isaías 36, 1 diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Versículo 4. E Rabsaque lhes disse, Rabsaque aqui é um mensageiro, amém? Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Então disseram Eliaquim, Sebna, Joá e Rabsaque, pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse, porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer essas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina?
Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz na língua judaica e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Então a história é o seguinte: ele manda uns mensageiros debaixo do muro, vêm os mensageiros de Ezequias, do rei de Israel, conversar com esses mensageiros de Senaqueribe. E eles dizem o seguinte: a gente está falando para vocês se renderem, para ficar melhor para vocês. Porque assim eles começam a argumentar. Porque nosso rei, ele quer, não adiantou nada porque o rei Ezequias mandou uns presentes para o cara, tentou falar, não, a gente é amigo, tal. Não adiantou, eles querem entrar em Jerusalém. Aí os mensageiros do rei Ezequias falam assim: não, faz assim, vamos conversar numa língua que só a gente entende. Vamos conversar em aramaico. Não fala em judaico, não. Porque na hora que vocês estão falando, todo o povo está ouvindo. Aí o cara fala assim: não, mas não é só para você que a gente quer falar. A gente quer falar isso, é para todo mundo ouvir. A gente veio aqui avisar para vocês, vocês não são de nada. E a gente quer que todo mundo fique sabendo. Nada de ficar conversando particular, nós queremos conversar em público. E aí eles começam a falar um monte embaixo do muro. Os soldados de Israel que estavam lá começam a ouvir aquilo. E essa mensagem que eles vão falando vai entrando na cabeça dos soldados. Presta atenção, irmão. Fala para o teu irmão assim: a guerra espiritual se ganha ou se perde aqui, na mente. Vocês estão lembrados da pregação de domingo passado, quando eu falei do Asaf? Asaf começou com uns pensamentos doidos. Não está adiantando nada eu ser crente. Qual o lucro que eu estou tendo, então? Tudo isso são pensamentos, são mensagens, são doutrinas que são colocadas na nossa vida. Quantos aqui deixaram de fazer alguma coisa que depois você viu, você criou coragem e fez, e foi mó fácil? Aí você fala: meu, que eu estava com isso na cabeça? Por quê? Foi criada uma narrativa. Presta atenção, irmãos. O que está acontecendo aqui? 2 capítulos, o capítulo 35 e 36, 2 capítulos inteiros de blá, 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 de conversaiada. Olha isso. Eu fiz aqui um mapinha para eu me organizar, porque é muita confusão. Olha isso. Primeiro o comandante vai até o administrador do povo. Aí os administradores vão lá e conversam com Ezequias. Porque tudo isso que eles conversaram agora diante do povo, eles vão lá e contam para o rei. Aí Ezequias manda o recado para o profeta Isaías. E agora, o que eu faço? Deus fala com Isaías manda o recado para Ezequias, Senaqueribe fala com Ezequias fala com Deus fala com Isaías com Ezequias. Entenderam tudo? Estão entendendo, irmãos? Que conversaiada de todo mundo é isso? Até agora, irmãos, você nessa guerra aqui, presta atenção que eu vou falar, irmão, nenhuma flecha foi atirada. Aqui você não vê flecha, você não vê facada, você não vê espadada, você não vê grito, você não vê soco, você não vê chute, você não vê nada. Só conversinha. De cá para lá, de lá para cá, daqui para lá. A única aqui que não é conversinha, é a conversinha de Deus, que aí não é conversinha, é conversona. Amém? Para o teu irmão do lado assim: Deus não tem conversinha. Com Deus não tem conversinha. Com Deus é palavra, é verbo vivo, que desceu do céu. Oh, glória. Então os assírios aqui estão declarando uma narrativa. E qual era a narrativa deles? Está tudo destruído. Agora é na conversa. Irmãos, a palavra é muitas vezes uma espada afiada. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada afiada que
que corta, que divide a alma e o espírito. A palavra de Deus tem poder e a palavra maligna também. Ela tem poder para tirar a gente do rumo. Nesse tempo, irmãos, em que nós ouvimos mais de 35 mil mensagens por dia. Você tem uma ideia, um ser humano hoje em dia, com essa quantidade de informação, ouve pelo menos 35 mil mensagens diariamente. Aí, como assim? Uma pessoa olha para você ficou sabendo que vai ter não sei o quê? Pronto, é uma mensagem. E aí, são muitas mensagens que nós lidamos o dia inteiro, e são muitas mensagens, e nenhuma mensagem é sem sentido. Fala para o teu irmão assim do lado, sempre você está em guerra. Amém? Por exemplo, eu tiro férias todo ano. Eu saio para algum lugar que dá para mim ir. O que eu faço, irmão? Eu fico um mês praticamente, um mês não, porque é 15 dias, depois o resto é trabalhando, né? Congresso e tal. Mas eu estar parado é o tempo todo lendo, para municiar a minha mente, para cercar a minha mente, o meu raciocínio de palavras e de raciocínios sãos. Porque nós estamos em guerra, e é uma guerra intelectual. Então, quando eu ouço uma pessoa dizer assim, eu não gosto de ler, eu não gosto dessas conversas, eu não gosto que... Então, irmão, sabe o que está acontecendo? Você está abrindo a guarda para ser atacado, ser enganado. Eu tenho visto milhões de pessoas enganadas, irmãos. Pessoas que não sabem interpretar uma frase de uma pessoa. A pessoa fala uma frase, as pessoas pegam uma palavra do meio dessa frase e transformam e falam daquela frase aquilo que aquela frase não falou. Não existe, irmãos, que coisa séria é isso. De a pessoa falar uma coisa para você e você simplesmente não entender o que ela está falando. Agora, o fato de você não entender o que as pessoas estão falando, o fato de nós não entendermos, isso não quer dizer que a palavra que as pessoas estão falando não atuam e não alcançam objetivos. Diz assim, toda palavra tem um objetivo. Toda palavra tem uma agenda. O que é uma agenda? Essa palavra, ela vai ocasionar isso, para ocasionar aquilo, e ocasionar aquilo, e nós temos esse resultado. Eu tenho visto isso acontecendo, irmãos. Desde o tempo todo, palavra, destruindo. Chega uma hora que, pum, destrói. O que tem de gente, irmãos, hoje, se matando? Infelizmente, irmão. Se tirando a própria vida. Por causa de uma narrativa que está tudo perdido. Irmãos, eu sou pastor, vocês não fazem ideia de quanta gente que nós estamos, os pastores, estamos tendo que tratar. Diz assim, não se desespere, irmã, não se desespere, querido, confia no Senhor. E assim, por causa de uma narrativa. Irmãos, depois eu vou falar essa questão, mas não tem verdade. Então, tem verdade, sim. Existem mentiras, as melhores mentiras são aquelas que vêm junto com verdades. Eles dizem, o meu Senhor mandou dizer essas coisas. Presta atenção, irmão. Senaqueribe mandou esses caras falarem umas coisas lá embaixo do muro, certo? Amém? Você acha que esses caras que foram lá falar eram fanfarrões? Vamos pegar o brincalhão lá e manda ele lá para baixo da... Não, irmãos. Eram homens inteligentes. E eles não falaram assim, blá, 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 blá. Não, eles foram com tudo escrito. Sabe, é uns caras que sentaram e falaram assim, como? É uns caras assim, o seguinte, pegaram todos os recursos psicológicos, todos os recursos disponíveis de influenciar mentes daquela época e jogaram nessa carta. E nós vamos aqui analisar cada coisa que eles vão falando aqui. Então não é irmãos, Satanás,
A gente vai ver isso, esse tipo de confronto com Moisés, com o próprio Jesus, né? Satanás conversando com Jesus. Não é assim, palavra solta no vento. Assim, isso aqui lá, se joga. Não, irmãos. Tudo tem um grande significado. Fala para o teu irmão assim, nenhuma palavra que você ouve não tem sentido. Tudo tem muito sentido. Tudo tem um objetivo. Todo discurso que ouvimos tem uma intenção. Aí anota aí, 1 Coríntios 14:10 diz assim, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Fala assim, no ar tem vozes. No meu aparelho celular tem vozes. Meus colegas falam vozes. Demônios falam vozes. Anjos falam vozes. Existem vozes e nenhuma voz é sem sentido. Nenhuma voz. O Espírito Santo fala também. E todas têm um propósito. Quando uma pessoa chega para você, eu preciso falar com você. Quando as pessoas falam assim, pastor, eu preciso falar com você, eu gelo. Porque eu sei, quando alguém fala assim, pastor, eu preciso falar com você, eu sei que vai vir bomba. Porque quando é bem, você fala assim, pastor, você não faz ideia, ganhei não sei o que lá. Mas quando é problema, a pessoa precisa falar com o senhor. E aí a pessoa vai vir, aí tudo bem, eu marco, a gente conversa, aí a pessoa começa a falar, então, é isso, aquilo. Aí vem com aquele monte de argumento, sempre no sentido de rumo ao menos, sempre no sentido de parar, de abandonar Deus, de colocar em questão o que eu estou ganhando com isso. Sempre é no sentido errado. Sempre não, em geral, né? Já teve irmão que me procurou para contar a bênção. Aí eu achava que era problema, aí a pessoa vem trazer o convite de casamento. Queríamos que o senhor desse a honra de fazer nossa cerimônia. Ufa. Aleluia. Então, irmãos, toda vez que alguém te procura para falar alguma coisa, toda vez que alguém te chama num canto para te contar alguma coisa, toda vez que você está numa rodinha e tem alguém falando, presta atenção, porque alguma coisa boa ou alguma coisa maligna está sendo liberada naquele momento. Amém? Isso aqui, irmãos, palavra de pastor é o seguinte, é vacina mesmo. A Bíblia é vacina para que a gente tenha uma vida de filho, saiba caminhar no reino de uma forma sábia. Bom, vamos lá, qual é a agenda desse mensageiro? Mudar a consciência, o ânimo do povo. Mudar a consciência. Qual era a agenda desse mensageiro? Mudar a consciência e o ânimo do povo. Transformar o bom em mal em bom, e fazer com que as pessoas tomassem posição. Qual a posição? Se render. Eu cansei de receber pessoas, irmãos, no meu gabinete, dizendo assim, pastor, eu sei que é uma bênção, tudo é uma bênção, só que eu estou convencido de que isso não é o melhor para mim. Convencido por quem? Por um pensamento. E um pensamento dado por quem? Então, aí que está a pergunta. Qual o veículo? Aí, tem milhões de veículos. Televisão, conversa, amizades. Né? As amizades são um negócio muito sério, né? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas a Bíblia também diz que... Como que é? As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as ideinhas. Pergunta aí para o seu irmão assim, qual é a ideinha que você está ouvindo? Quais são as ideinhas que você está ouvindo? Eu quero que você saiba o seguinte, que as ideinhas, elas não só vêm através de coisas escritas, elas vêm também através de imagens. Amém? Você está lá assistindo um filme, de repente aparece uma cena, que é uma ideia, irmãos, é uma ideia. Aquilo é uma ideia. E aquela cena, que muitas vezes nem palavra tem, ela vai te levar a você pensar ou fazer alguma coisa. Então, a agenda deles. Aqui, irmãos, tem muita coisa que eles fizeram aqui, mas eu vou falar pelo menos 3
3 objetivos desses caras. Primeiro objetivo. Eles estavam focados em destruir a confiança interna e externa daqueles soldados, daqueles súditos daquele reino. Eles estavam fazendo as pessoas não acreditarem que eles podiam ganhar a guerra, ou que eles podiam se defender. O objetivo era... Porque é o seguinte, irmão, se tivesse fácil, vamos raciocinar aqui comigo, vamos usar um pouco da cachola. Se tivesse fácil, vocês acham, sério mesmo, vocês acham que o rei, esse Senaqueribe, estaria gastando tanta conversa? Ele chegou lá, viu que estava difícil, falou, mano, vamos economizar. Vamos resolver aqui sem muito... Vamos só na psicologia. Vamos aqui... Não tinha psicologia na época. Mas vamos aqui na argumentação, na narrativa. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que desmotivar o povo. Porque se o povo estiver desmotivado, aí acabou. Aí não tem governante, não tem rei que se sustenta. Se o povo desistir, se o povo parar, se o povo virar as costas, se o povo desistir, não tem para ninguém. Aí os maus assumem. Aí os assírios, com toda a malignidade, vão assumir. E é impressionante que sempre tem um lá no meio que fala assim, muitas vezes esquece do que viveu no passado. Uma vez chegaram para os judeus e falaram assim, olha, Jesus ele quer que... eu quero te dar liberdade. Jesus diz, eu quero te dar liberdade. Aí o povo diz assim, nós nunca fomos escravos de ninguém. Olha, o cara faltou na escola, né? Que o povo que já foi mais escravizado, até aquele momento, Israel foi muito escravizado. Então, primeira coisa, ele foca na confiança. Irmãos, nem sempre... eu já falei isso, né? Que nem sempre a agenda, aquilo que você ouve é negativo. Amém? Então não é para você ficar assim, desconfiadão. Tudo que você ouve, eu acho que não. Ouve, presta atenção. Aquilo é positivo para a tua vida, aquilo te anima, que nem ontem. Quem participou da pré-convenção ontem? Uau! Irmão, eu já gostava de orar, agora, meu Deus, que avivamento, vai ter avivamento no Brasil. Então, quando você é uma palavra que te leva a tomar posições, a crer que é possível, que vale a pena, que é bom tomar algumas posições. Agora, irmãos, tem palavras que nos levam à rendição, a nos rendermos ao inimigo. Olha isso que está no versículo 5. Vê aí no mesmo capítulo, versículo 5. Bem posso eu dizer... Teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras, em quem, pois agora, confiais, visto que contra mim se rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, que, se alguém se apoiar nele, se entrará pela mão e a furará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ora, pois, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu podes dar cavaleiros para ele. Olha só. Primeiro, ele diz o seguinte, olha, vocês estão pensando que o Egito, que nessa época, o Egito estava em aliança com Israel. Vocês estão pensando que o Egito vai ajudar vocês? Vamos fazer assim, vamos fazer uma aposta. Eu mando 2.000 cavalos para vocês, eu quero ver se vocês vão ter 2.000 camaradas para montar neles. Só rebaixando. Vocês não têm apoio, vocês estão sem homens, vocês estão sem nada, vocês não são de nada, só comem marmelada. Vocês estão entendendo, irmão? Já perdeu. Já perdeu. Isso time de futebol, os fanáticos fazem, né? Quando vê uns caras lá, aí vai todo mundo lá para frente do hotel dos caras, fica lá tocando a noite toda para os caras não dormir, né? E fica lá, você já perdeu. E vai enchendo a cabeça para a pessoa ficar, para ter a alma, irmão, a alma derrubada. E esse tipo de discurso, irmão, chega até a gente todos os dias. Muitas vezes, irmãos, são mentiras deslavadas.
Fala para o teu irmão assim, mentira deslavada é fácil. Você vê que é uma mentirona mesmo, nada a ver. Agora, e quando aquilo vem misturado com uma coisa que aconteceu mesmo? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim. O Aron. Por exemplo, o Aron está diante de um baú cheio de ouro. Um baú com várias barras de ouro, assim, lotado de barras de ouro, assim. Assim, verdade. Aron, você é muito magrinho. Você é fraquinho, você é muito magrinho. É uma, que eu estou falando, seria, né? Uma verdade. Mas aí é uma mentira. Nunca você vai conseguir levar esse barril de ouro para a sua casa. A primeira verdade, ela anula a segunda frase, que é mentirosa. Como assim? Posso ser fraco, mas eu posso pedir ajuda. Eu posso inventar um carrinho, colocar uma rodinha embaixo, sei lá o que fazer, usar o cérebro. Então esse nunca você vai conseguir já é a parte mentirosa. Então ele falou, o rei do Egito não está com essa bola toda, vocês não têm muitos homens. Verdade. Mas certamente vocês serão destruídos, já é uma mentira. Os discursos plausíveis nem sempre são toda a verdade. Então presta atenção, irmãos, presta atenção. Nós vamos ver esse tipo de debate intelectual em vários lugares da Bíblia. Davi e Golias. Lembra? Fala aí para o seu irmão o que Golias falou para Davi. Quando viu que Davi ia enfrentar ele mesmo. Qual é que é e tal. Vamos lá. Quando Davi aparece para a guerra. O que Golias fala? Oxi! Ele era de lá era do norte. Oxi! Você vai vir agora? Eu, por acaso, sou algum cão? Para alguém vir com pedras e paus querer lutar comigo? Não tem um soldado bom aí, um cara que pode lutar de verdade? Vão mandar um menino aí para me dar pedrada? Você está doido? E aí ele começa a falar assim, eu vou arrancar a sua cabeça. Ele fala para Davi assim, e eu vou dar aos corpos. Ele começa a falar um montão. Agora imagina se Davi fosse um cara suscetível. Fala, mesmo? Onde eu estava com a cabeça? Só que meu Deus do céu, o que eu estou... agora, alguém me livra disso, entendeu? Não, ele olhou e falou assim, quem é você, meu? Seu incircunciso. Na época era palavrão isso daí. Incircunciso, ou seja, gente que não tem aliança, gente que não tem nada a ver com Deus, gente que está longe do favor de Deus. Então, quando vem um pensamento desse de abandono, de de desiste, de ficar triste, fala assim, quem és tu, Golias? Quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? Você já é um gigante derrotado. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Oh, glória. Eu tenho pregado muito sobre essa questão da briga da realidade com a verdade. Quantos aqui já entenderam essa questão hoje? Que tem a realidade e tem a verdade. Pastor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A realidade é aquilo que você enxerga com os teus olhos. A realidade é aquilo que você enxerga com os teus olhos, aquilo que você ouve com os teus ouvidos, aquilo que você sente o cheiro com o teu nariz, aquilo que você pode tocar. Isso é a realidade. Agora, acima da realidade está a verdade. A verdade te liberta da realidade. Então você olha para a realidade, você fala assim, verdade, o que isso tem a dizer sobre essa questão? Ele vai falar isso. É assim, assim, assim. Aí você fica em paz e você vive a verdade. Irmãos, eu e a pastora Carmen, nós já fomos em Roma mesmo, na Itália, e nós entramos na prisão onde o apóstolo Paulo e Silas foram aprisionados. Nós fomos na época do verão, e no verão na Europa é muito quente, quase 40 graus, um calor insuportável.
Mas quando nós entramos, que eram prisões inferiores, nós entramos onde eles estavam, onde eles foram presos, irmãos, nós sentimos frio, para você ter uma ideia. Isso no verão era frio, agora imagina no frio. Itália sabe que tem lugar que fica 6 metros de gelo. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram jogados, lançaram, porque sempre quando alguém fala a verdade, sempre quando alguém quer adorar a Deus, há perseguição. Se você não tem sofrido perseguição na tua vida cristã, teu caminho está estranho, presta atenção. Ou você não está se manifestando, ou está acontecendo alguma coisa estranha. Porque na obra de Deus não tem agentes secretos. Todos os agentes de Cristo são declarados. E por causa dessa declaração, eles acabam entrando em confusão. E aí foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Estavam lançados naquele lugar, úmido. E eu tenho um olfato muito bem apurado, eu senti um certo cheirinho de cocô de gato também. A Bíblia diz que eles eram lançados, amarrados pelos pés. E a Bíblia diz que eles cantavam, adoravam a Deus. Agora, o que faz uma pessoa estar lançada na prisão, cantar e adorar a Deus, tendo a comida junto com os dejetos, os próprios dejetos no chão, e a comida no chão, e a pessoa tendo que comer ratos, baratas e tudo, e a pessoa cantar. Por quê, irmãos? Porque a realidade não estava conseguindo contaminar a verdade. Quando o apóstolo Paulo está para morrer, ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei minha fé. E agora está aguardando a ressurreição, naquele dia que todos nós esperamos ardentemente. Quantos aqui estarão lá, junto com Cristo, nos ares, se reunindo para reinar? Vocês estão entendendo, irmãos? Satanás e Jesus, aquela guerra lá, se joga daí, mas a palavra de Deus, guerra de narrativa, irmão. Segunda tentativa. Então a primeira tentativa era de minar a confiança deles neles mesmos. A segunda tentativa agora é de minar a confiança em Deus. Então primeiro, Satanás fala assim: você não vale nada, você é burro, você é sem estudo, você tentou fazer as coisas e você não conseguiu, você não vai dar certo. É a narrativa do diabo, para a gente fazer desistir. A segunda narrativa. Me fala uma coisa, onde estava Deus? Uma vez aconteceu isso comigo, irmão. Foi bem no começo do nosso ministério, e a gente estava numa situação muito difícil. Por quê? Porque tinham roubado o meu carro. Olha só, irmãos, a primeira semana que nós tínhamos alugado, o primeiro prédio alugado da CQL, eu estava arrumando um banheiro, arrumando a parte hidráulica do banheiro. Quando eu saio, tinham levado o meu carrinho. Um escortezinho velho, que a gente mas estava bom, que a gente usava para evangelizar, para visitar, para tudo. Comecinho da igreja, levaram meu carro. E aí eu pedi emprestado para o meu pai, o carro dele, um Corcel velho. E eu andava assim, ele parava, eu tinha que ficar chupando, é álcool, né? Uma loucura. E um dia eu fui visitar uma pessoa, e na hora que a pessoa estava indo embora, começou a chover, e ele falou assim: liga o limpador. Eu falei assim: então, está quebrado o limpador. Aí a pessoa falou assim para mim, assim: puxa vida, muito bonito isso, viu? Você está servindo a Ele? Você está servindo a Deus e está nessa situação? Você não falou que você está servindo a Deus? É desse jeito que Deus trata os seus funcionários? Na hora eu abaixei a cabeça, falei: mano, o que esse maluco está falando? Por que se ele gosta de mim mesmo, por que ele não vai lá e fala assim: tá uma grana aqui para você consertar? Mas não vem falar isso, cara. Não vem falar mal do meu Deus. Eu falei assim: Deus sabe todas as coisas, e eu não vai ser um limpador de para-brisa
que vai fazer eu parar da grande obra que Deus tem na minha vida. Irmãos, há muitos anos eu tomei uma decisão de que nem morte, nem vida, nem largura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada iria afastar o meu amor de Cristo Jesus. Tudo, irmãos, só Ele ter morrido por mim já está bom. Não precisa mais nada, irmãos. Tudo que eu tenho agora, um pouco a mais, um cafezinho que me trazem para eu tomar, já é para mim. É um motivo de grande gratidão, de grandes ações de graça, irmãos. Eu vivo o tempo todo dizendo, irmãos, ultimamente eu não consigo mais, a minha oração está muito limitada, porque eu só sei agradecer, irmãos, de tudo que Ele tem feito, a salvação que Ele me deu, irmãos. O problema, querido, é que quando você vai se afastando de Deus, aquilo que o pastor falou ontem, antes de ontem, quando você vai se afastando de Deus, o que acontece? É que você começa a perder a noção da narrativa de Deus. E você, por isso que a Bíblia diz, examina a Escritura, lê a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia tem a narrativa de Deus. Aí você não ouve a narrativa de Deus, o espaço fica vago, e aí ocupa o quê? O espaço da narrativa do diabo. E olha só, vamos lá, aqui, versículo 7. Vê aí. Abre sua Bíblia aí, versículo 7. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis? Guardai-vos para não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da sua terra, das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpepade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses desses países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Primeira coisa, ele fala assim, onde estava esse Deus na hora que eu estava invadindo as outras cidades? Primeiro, estava falando de Jeová. Aí depois ele fala assim, você sabia que todos os outros povos que a gente invadiu também tinham deuses? Ou seja, primeiro ele derruba a ideia de nosso Deus, a soberania do nosso Deus, né, a potência, o poder de Deus, e depois ele joga o nosso Deus para ficar junto com os outros deuses, de pedra, de pau, deuses que mortos, que não fazem nada, ídolos, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam, nem som algum sai das suas gargantas. Vocês estão entendendo, irmão? Assim, Deus não livrou os outros, e nem os deuses dos outros povos, então, ou seja, Deus nenhum vai livrar vocês. Para de acreditar nessa bobagem. Irmãos, ouvi um negócio ontem, eu nem contei para a pastora Carmen para ela não ficar indignada, mas agora ela pode ficar indignada. Irmãos, eu estava no meu quarto, caí na besteira de ver um youtuber lá, e o cara, irmãos, ele estava falando, vou chutar o balde, mas não vou chutar não. Irmão, ele mostrou umas cenas de um monte de crente que está fazendo revezamento lá em Brasília. Estão lá, eles chegam até o lugar onde eles podem ficar, perto do Palácio do Governo, eles ficam lá orando com a bandeira do Brasil nas costas, e orando, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor, muda o coração dos nossos governantes, Senhor, faz eles voltarem a Ti, Senhor, nos livra dessa enfermidade, um monte assim, você vai vendo assim, tudo eles, e esse cara ia falando, colocando, e mostrando assim, olha que ridículo, olha só, onde já se viu, olha o tipo de pessoa, olha que gente fanática, gente que fica idolatrando, nada, irmãos, eles estavam lá orando pelo Brasil, eles estavam pedindo para Deus ter misericórdia da nossa nação, debochando dos cristãos que oram. Irmãos, naquele momento,
eu comecei a chorar, sozinho no meu quarto. E falei assim, chorar, irmãos. E aí começou a brotar um sentimento não muito legal. E aí eu percebi que não era legal. Falei, opa. Eu comecei a fazer umas caretas, assim, tipo de braveza mesmo, fiquei de revolta mesmo contra os malucos. E uns caras, que há um tempo atrás diziam que defendiam o Brasil. Depois vocês pesquisam aí. Não vou ficar... Irmãos, está adiantando vocês orarem? Não adianta nada. Deus não livrou esse povo. Na hora que você precisou, onde estava Deus? Então, queridos, esse tipo de argumentação para derrubar. É aquele papo, né? Se Deus fosse bom, por que tem tanta gente que passa necessidade? Se Deus fosse aquela... Irmãos, os caras não entendem, cara, que o planeta aqui dura... Uma vida dura 2 segundos na eternidade. São pessoas que acreditam só no aqui e no agora. Só acreditam no que é físico, só acreditam nesse tempo. São seculares. E não creem na eternidade, não creem no Deus, não creem no projeto dele, não têm discernimento, não têm revelação do projeto que Deus tem nas nossas vidas. Então aqui a tentativa é minar a fé. Qual que eles estão dizendo? Fique na tua. Fique em tua. Fica na tua, cara. Fica na tua. Não se manifesta. Não dê sua opinião. Ah, mas estão oprimindo, estão obrigando, estão tomando decisões policialescas, indo contra a lei do nosso país. Não fale isso. Não fale desse nome. Não se reúna. Não fale. Não se manifeste. Eu fiz uma postagem esses dias, está com 1.060 curtidas e não sei quantos comentários. Acho que mais de 2.000 comentários. Eu postei na minha timeline e postei na timeline de um cara famoso. E aí eu achei incrível que ele aprovou, está pegando fogo. 45% dos crentes são contra aquilo que eu falei. E o que eu falei, irmãos? Tudo bem, nós temos que ter, o povo de Deus tem que ter liberdade para decidir sobre a sua própria vida. Um ser humano livre, um país livre, você tem que ter liberdade para ir e vir da forma que você quiser. Se você quiser entrar numa quebrada, se você quiser entrar num lugar onde tem assalto, nível grande de assalto, você está se arriscando. Mas você tem que ter essa liberdade de poder andar lá. Você não pode ser impedido de andar. Isso é sistema comunista, sistema totalitário. A Bíblia, Jesus diz assim, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Uma pessoa não poder, irmãos, tomar um sol numa praia, é uma injustiça muito grande. Então, isso assim, fique quieto, não dê opinião, fique na tua. Primeiro tiraram a igreja, olha só, a sociedade moderna. Primeiro tiraram a igreja das instituições governamentais. Depois tiraram a igreja das escolas. Depois tiraram a igreja das casas. E agora estão fazendo o quê? Tirando a igreja dos templos. E qual a intenção? A intenção é tirar a igreja do povo, do coração. Existe uma expressão que chama-se agressão molecular. Anota isso aí. Agressão molecular. O que é agressão molecular? Você sofre uma agressão, só que ela é bem pequenininha. Você não reage. Aí vem uma próxima agressão com 2 moléculas. Depois uma agressão em cima de 3 moléculas. Depois de 4 moléculas. Depois de 5. E quando você vê, você já está debaixo de um sistema de agressão. Você está sendo agredido violentamente. Só que você está acostumado com aquilo. É
aquela história do sapo, vocês já viram? O sapo na panela. Diz que se pegar, acho cruel fazer isso. Diz que se pegar um sapo, colocar dentro de uma panela com água fria, e colocar no fogo a panela, aquele sapo ele vai indo, ele acaba morrendo sem reagir. Ele vai se acostumando com aquela temperatura e acaba morrendo. Diferente de você jogar um sapo numa panela de água fervendo. Ele vai pular, ele vai sair fora, ele vai pular. Então, o que eles foram argumentando? Falando, não, tal, Deus não vai acudir vocês. Ele não acudiu ninguém. Irmão, deixa eu falar, é mentira. Toda vez que você ouvir uma palavra que Deus não vai te ajudar, é mentira. Pode vir perseguição, pode vir manifestação do anticristo. A igreja será preservada. Como? Não sei. Eu não sei, mas vai ser preservada porque a Bíblia diz que vai ser preservada. Todos serão atingidos, nós vamos continuar. Se é que nós não vamos ser levados antes, porque tem teorias que falam que nós vamos ser levados antes. Eu acho ótimo que a igreja seja tirada antes. Eu sou partidário, concordo com que se Deus acha isso, eu acho melhor ainda. Mas, e se vier a perseguição? Sabe o que eu vi? Quando comecei a ver que 45% das pessoas não entenderam o que eu escrevi, aí eu começo a ver aquela estatística que Jesus falou, 2 numa cama, 1 será levado. Ou seja, aqui está dizendo que os que estarão de pé, estarão vivos no dia do Senhor, 50% ficará. Que eu já acho um absurdo de bastante gente. Agora, como que a gente fica sabendo? Por esse tipo de posicionamento. Posicionamento de subserviência a ordens absurdas. Irmãos, nesse momento, no mundo inteiro, tem morrido pessoas, muitas pessoas, assassinadas, agora, como nunca. Estão aproveitando isso para matar e ninguém ficar sabendo, porque toda a mídia está voltada só para um lado. Por causa do Evangelho, estão sendo assassinadas, irmãos. São pessoas que falam, não vão obedecer isso. Esse tipo de ordem é absurda. Deixar de pregar o Evangelho, não. Deixar de reunir, nunca. Nunca, nunca, de forma nenhuma. A igreja sempre vai se reunir. Sempre vai estar junto, nas catacumbas, nas cavernas, nas casas. Eu fico muito admirado, irmão, com a falta de virilidade de algumas pessoas. Falta de hombridade, falta de caráter de algumas pessoas que têm a sua consciência facilmente dominada por qualquer um que fala qualquer coisa. Nós somos o povo que fomos levantados para acudir os necessitados. E não abandonar, e não sumir de cena. Em primeiro lugar, a agenda é tirar a confiança em você mesmo. Segunda, tirar a confiança em Deus. Quando eles percebem, aí eles dão a terceira cartada. E essa é terrível, irmãos. Olha só. Primeiro eles fazem o quê? Entrega a catástrofe. Primeiro entrega a catástrofe. Vocês vão ser destruídos tal. Depois o quê? Oferece vantagem. Olha isso. É aquele cara que quebra a perna, depois vende a muleta, né? Quebrei a perna, depois eu vendo a muleta. Então, vai dar tudo errado, vocês não são de nada, o Deus de vocês não é de nada. Mas a gente tem uma solução joinha. Papo de vendedor, né? Aí quem é vendedor vai aprendendo aqui, ó. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as vossas pazes comigo. E saí a mim, e coma cada um a sua vide e a sua figueira, e bebe cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e vinhas. É o próprio Hitler aqui mandando os caras entrar dentro do trem, né? O trem da desgraça. A besta de aço, o trem do Hitler chama a besta de aço. Não, o seguinte, ó, tá uma catástrofe, tá tudo terrível, mas a gente tem uma solução. Você vai na Caixa Econômica
e pega R$600. Pronto, está resolvido. Está resolvido tudo. As milhares de empresas que estão todas quebrando aí, milhares de pessoas indo para a rua, depois sem ter o dinheiro. Aí eu vejo os pastores, não, vamos fazer coisa online, meu irmão. Tem uma hora que acaba o dinheiro, não tem dinheiro para pagar a internet. Então vocês estão loucos. Ou a gente toma uma posição agora, irmãos, contra os Senaqueribes, ou nós vamos ter que depois amargar, a passar situações que você nem imagina, irmão. Que numa situação. A perspectiva, irmão, ela é muito terrível. Nós estamos numa situação agora no mundo, não é no Brasil não, estou falando Brasil, não estou falando mundo, que só Deus pode ajudar. Nós não seremos atingidos porque nós temos ao Senhor. Mas essas pessoas, eu estou avisando você que tem sido um frouxo, que tem sido um fraco, que tem sido um medroso. Você está caindo na conversa do rei da Síria, que também é uma prefiguração de Satanás. Não, vocês vão poder comer, vocês vão poder beber das terras de vocês aqui. Aí depois a gente vai juntar todos vocês e vai levar vocês para Cancún, para morar. Assírio, meu. Você sabe o que Assírio fazia? Quando eu falei sobre Jonas aqui, eu falei que o que Assírio faz com as pessoas quando eles pegam prisioneiros? É o seguinte, se você não aceitar essa proposta, você vai morrer, tá? A proposta é essa. Não vai aceitar, então você morre. Irmãos, isso é guerra midiática, é guerra intelectual, é guerra de narrativas. É aquela moça, quem já viu aquela moça que conheceu um rapaz? Quem já viu essa história? A moça que conheceu um rapaz... Aí a gente vê ela comentando, eu amo, eu gosto, eu vou casar com ele. Ele é meio ríspido. O cara antes é ríspido. Já antes é ríspido, né? Está conquistando, é ríspido. Uau. Mas ele é tão trabalhador, mas ele é tão não sei o que lá, mas é ríspido. Fala pesado, tem a boca que machuca. Eu acho incrível, irmãos. É uma narrativa do inimigo que vai falar, não sei o que lá. Eu já vi gente, irmão, e a gente fala assim, que a gente, pastor, não pode mandar a pessoa se separar. Não pode, que a Bíblia não permite. E a pessoa chega tudo arrebentada. Fala, querida, você precisa denunciar essa pessoa. Não, é que agora, ele falou que agora ele vai levar a gente para um lugar legal, vai não sei o que lá. Não é entendendo, irmãos? É um controle mental. Por causa dessas milhares de mensagens que nós recebemos no dia a dia. Olha isso, irmãos. Efésios 4, 14 a 15. Efésios capítulo 4, de 14 a 15, assim. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, Cristo. Irmãos, meu conselho para esse dia, para toda a igreja CQL, você que está nos assistindo também, que é nosso amigo, é o seguinte: cresça espiritualmente. Não seja menino. O menino é levado para um lado para o outro. O menino, criança, irmão, é levado. Pessoa imatura tem medo de tudo. Há medo. É criança, medo de tudo. Levado, enganado. Os pedófilos fazem isso, né? Falam assim, aqui, vou te dar doce. Se você vier aqui comigo, eu te dou esse doce. A criança vai. Por quê?
Porque ela é levada por argumentação ou por apresentação de vantagem. Nós estamos sendo ensinados a construirmos a nossa casa na rocha. Não construa a sua casa na areia. Amém? Diz assim. E aí, indo para o final, quando Ezequias ouve essa notícia, e tudo que está acontecendo, Ezequias pega esse comunicado e busca quem? Deus. E chega diante de Deus e fala assim: Senhor, olha o que o rei está falando. Olha só o que o rei está falando. E olha o que eles estão querendo fazer. E ele se humilhou. Ele consultou o homem de Deus, Isaías, chamou o homem de Deus. E disse assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, porquanto ouvi a tua súplica contra Senaqueribe, rei da Assíria. Ele foi procurar o nome de Deus, amém? Capítulo 37, versículo 6. Capítulo 37, versículo 6. E Deus responde, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Fala assim para o seu irmão: não existe resposta de oração sem oração. É óbvio, né? Mas algumas pessoas querem que Deus responda a oração e não orou antes. Tremendo isso que a gente tem aprendido, né? Então, Ezequias foi lá e orou, falou com Deus: olha o que está acontecendo, Senhor. Olha o que esse homem está falando, olha o que está acontecendo. Ele está mudando o coração do povo, tentando mudar o coração dos soldados. Por favor, Senhor. E aí Deus fala com Isaías, Isaías manda o mensageiro para falar com o rei. E diz: assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não tenha medo, irmãos. Eu até postei ontem, isso eu achei demais, quando estava estudando. Não tenha, sabe o que quer dizer isso, não tenha medo? Não tenha medo não é um conselho que Deus está dando. Toda vez que você vê na Bíblia não tenha medo, Deus não está te dando um conselho. Toda vez que o teu pastor, o teu líder está dizendo para você não ter medo, ele não está te dando um conselho, ele está te dando uma ordem. Você não tem a opção de ter ou não ter medo. Se você é obediente, você obedece a ordem, não tema. Porque o tom aqui é imperativo. Toda vez que na Bíblia fala não temas, é imperativo. É uma ordem. Sabe por que é uma ordem, irmãos? Porque temer, tendo Deus como Deus, é uma afronta a Deus. É uma declaração de impotência de Deus. Quando você teme, tendo Deus como Deus. Ora, se Deus é o teu Deus, se o Deus Jeová é o teu Deus, quando você teme, você está dizendo o quê? Que Ele não é capaz de te salvar. Quem está entendendo o que está sendo falado? Então fala para o teu irmão assim: não temas, não é uma opção, é uma ordem bíblica. Pastor, mas aí eu tenho controle então. Por isso que existe obediência, para coisa que a gente não tem controle. Senhor, Ele mandou fazer a obra. Mandou fazer o que eu fiz domingo. Eu fiz. E eu falei, mas não temas. Tá bom. Aí eu falei assim, fiquei tudo contente, vamos fazer igual. Domingo. Aí eu falei assim, vai ser assim. Tá bom. Mas vai dar certo? Não temas. Ser guiado por Deus, irmãos, é uma loucura. Uma coisa que a gente sempre conversou, eu e a pastora, né, amor? De tédio a gente não morre. Depois vai morrer de qualquer coisa, menos de tédio.
Porque, irmão, cada dia é uma história nova, cada dia é uma guerra nova, cada dia é um esquema, uma coisa nova. Eu pensei que eu ia, daqui em diante, já ia começar a escrever livros, sabe? Eu estou ficando velhinho, começar tal. Meu, Deus está me colocando de novo na batalha, na frente de batalha, ter que enfrentar uns negócio bravo. Esta é a palavra, versículo 22, do capítulo 37. Essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza. Isso é Deus mandando essa carta para Senaqueribe, tá? A filha de Sião te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Versículo 24. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste... Versículo 28 agora. Mas eu conheço o teu sentar e o teu sair e o teu entrar e o furor contra mim. Olha só, ele está mandando uma carta, um recado. Sabe aquele telefonema anônimo de mafioso? Mesma coisa. Que ele fala assim, aí mano, eu sei onde você mora. Falando assim para o Senaqueribe, cara. Eu sei onde você está. Eu sei quando você sai, quando você entra, quando você fica até bravinho, eu sei. Se você acha que Deus não está sabendo o que os teus inimigos têm tramado contra você, se você acha, Brasil, que Deus não está vendo, Deus está vendo. E Ele sabe, e Ele está em cada casa, Ele conhece cada conversa, cada papo, cada ideinha que está sendo lançada contra o povo de Deus. Cada armadilha, cada esquema Ele sabe. Vamos lá ver de novo, versículo 28. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Aqui, ele está falando aqui de Israel? Não. Ele está falando aqui de Ezequias? Não. Ele está falando assim, isso você está se levantando é contra mim. Fala para o teu irmão assim, toda vez que alguém se levantar contra você, não está se levantando contra você. Está se levantando contra o teu Deus. Amém? Aí versículo 29. Quem está gostando aqui do troco? Aqui ele está mandando, ele está, está arrebentando. A tag se lascou, subiu aqui, ó. Por causa do teu furor contra mim e contra a tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde você voltou, de onde você veio. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com o escudo, ou se levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho de onde veio, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Senaqueribe veio com ideinha, agora Deus vem com a ideia dele. O verbo, não é ideinha não, é o verbo agora está falando. É o verbo que desceu do céu, é o verbo que está falando agora. Eu colocarei um anzol no teu nariz e vou colocar um cabresto na sua boca. Fala para o teu irmão assim, vai, brinca com Deus. Nesse negócio aí, nessa postagem, um cara, esse pastorzinho aí, não sei o que lá, de meia tigela, né? Aí teve um irmão que falou assim, você é louco, você não está falando do pastor, você está falando quem colocou ele lá, você está falando, não faz isso, porque tem aqueles que manjam, né? Não faz isso, não faz isso. Vocês viram alguma vez eu levantando a minha língua contra alguma autoridade aqui? Nunca. Pode ser tranqueira o que for. Só os que morreram, né? Hitler, por exemplo, já morreu, manda bala. Mas autoridades, nunca. Eu deixo com Deus, que Deus que levanta, Deus que derruba. Senaqueribe era bichão, não é? Senaqueribe era bichão, mas foi necessário somente um anjo, Deus fala assim, chegou assim para o anjo e falou assim, ele pegou um mais pequenininho, falou assim, vem aqui, chega aí, chega.
Dá um jeito lá nisso aqui. Um anjo. Esse anjo, irmãos, ele desceu. Foi assim, ó. Acabou. Acabou tudo. 185 mil soldados morreram. 185 mil soldados inimigos. Irmãos, quantos foram? Quantos, irmãos? 185 mil soldados morreram. Menos quem? Senaqueribe. De madrugada, né? Na hora que ele acorda. Meu café da manhã, por favor, tragam. Por favor? Por favor não, né? Me tragam, esse cara é... Tragam café. Tragam. Cadê? Fulano? Fulana? Fulano? 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 Saiu da tenda. Tudo morto. Tudo que eles falaram, nada do que eles falaram aconteceu. Moral da história. Contei a historinha para vocês? Agora a moral da história. Confia só na voz do Senhor. Cortando o assunto aqui. Só confia no que Ele fala. Mandou fazer, ir e pregar o Evangelho. Prega. Façam discípulos, façam discípulos. Adora o Senhor, adora o Senhor. Não nega o nome dEle, não nega o nome dEle. Não receba a marca, não receba a marca. Amém? Ah, mas é vantagem então. Não quer esse tipo de vantagem? Não. Ah, mas você é retrógrado então. Eu sou mesmo. Quero encerrar com um texto para vocês meditarem, para vocês estarem pensando nele. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que está acontecendo e o que está para acontecer, o que vai acontecer até o grande dia, não foge de tudo que Deus vem falando. A vida toda que eu me conheço por gente, eu vejo gente apostatando da fé, por vários motivos. Mas agora nós estamos chegando na configuração de uma grande apostasia. Pelo que eu tenho visto, muitos cristãos estão apostatando. Como que estão apostatando? Fingindo que não estão apostatando. Mas tomando posições de apóstata. De ficar contra aqueles que adoram Deus, ficar contra aqueles que cultuam a Deus. De ficarem contra aqueles que creem no Senhor para a mudança das situações, que creem no sobrenatural, que creem na cura. Que se colocam contra homens e mulheres de Deus que não sabem fazer nada na vida, a não ser pensar no povo de Deus dia e noite, mas se colocam contra. Não estão se colocando contra homens e mulheres de Deus, estão se colocando contra aqueles que o arregimentou. Estamos numa guerra, é uma guerra de narrativas. Cuidado para não entrar na guerra de narrativa de quem está do lado errado. Quem é o lado errado? Aquele que milita contra a liberdade, aquele que milita contra a adoração ao Senhor, aquele que proíbe o povo pregar o Evangelho. Eu estive debatendo com um pastor esses dias, falei assim, querido, qual vai ser o limite de tudo isso? Ou vocês acham que eles vão parar com isso só nesse negócio aí? O problema, irmãos, é que vai chegar um momento que a gente não vai poder mesmo fazer nada, porque vai ser proibido tudo. Mesmo. Que vai ser preso. E já tem muitos pastores, essa semana passada já foi algemado, porque estava fazendo entraram dentro da casa de uma família porque estão fazendo um devocional. O problema, irmãos, que vai acontecer, vai acontecer. A questão é a seguinte, mas não com a nossa assinatura, né? Aí já é traição. Aí é trair a geração dos escolhidos do Senhor. Todos aqueles que querem aqui, você que está em casa, você que está aí na sua reunião, com a sua rede, que quer ter uma mente blindada, ter esse campo de batalha da tua mente totalmente protegida, vem aqui à frente que eu vou orar por você.
Coloca a mão no teu coração, uma no teu coração e outra na tua cabeça, na tua mente. Senhor Jesus, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos têm sido constantemente atacados, Senhor, por narrativas, e nenhuma sem sentido, todas têm a intenção de que nós percamos a fé no Teu nome. E eu agora, como fazendo, Senhor, o mesmo movimento que o Teu servo Ezequias fez, e, Senhor, está diante de Ti agora, Senhor, todas as acusações, todas as ameaças que estão sendo feitas contra o Teu povo, quero colocar diante de Ti, Senhor, que nós confiamos em Ti. Pedimos agora, Pai, que o Senhor coloque o Teu anzol no nariz desse inimigo, Senhor, e coloca cabresto nesse rei da Síria que tem se levantado dentro da nossa mente. Pedimos agora, Senhor, a limpeza pelo sangue de Jesus, que brotou do rosto de Jesus, por conta das gotas de sangue, Senhor, que saíram juntamente com o suor. Sangue esse que nos redime de todo engano e de toda sugestão de argumentação. Pedimos agora, Pai, a libertação da Tua igreja em âmbito CQL, Senhor, e nos outros âmbitos que são aprovados, Senhor, por Ti. Pedimos agora, Pai, a libertação, que haja uma libertação da nossa mente de qualquer tipo de influência, e que nós possamos pensar os Teus pensamentos, e falar as Tuas palavras, e olhar com os Teus olhos, e ouvir com os Teus ouvidos, e andar com as Suas pernas, e agir com as Suas mãos, e sentir com o Teu coração. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou, Senhor, e a partir de agora nos entregamos a Ti. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha mente, e os meus sentimentos, e o meu raciocínio, à blindagem da Tua sabedoria. Aplica o Teu sangue sobre a minha mente, Pai, e a partir de agora eu andarei com sabedoria sobre a face da terra. Olharei, ouvirei as palavras e analisarei, Senhor, e aquilo que for bom eu reterei, e aquilo que não for eu jogarei no lixo, em nome de Jesus. Eu Te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu quero que nesse momento você fale aí para o teu irmão aí do lado, você que está na tua reunião, fale assim: a tua mente e o teu coração são do Senhor Jesus. Amém? Por isso, irmãos, que você quer ter mais intimidade com o Senhor, para você poder reconhecer quando é voz de Senaqueribe, conversa mais com Deus, porque aí você vai ver quando é voz de Senaqueribe, quando é sua voz, né, quando é voz do Espírito Santo. Amém? Queremos agradecer pela tua presença você se esforçou para estar aí na tua reunião da tua rede. Eu quero nesse momento agora convidar todos os irmãos a estarem ofertando, né, na casa do Senhor, estar aí onde você está mesmo, levando a oferta até a casa, até a tua liderança que está com você, e dízimo e tudo. E a questão, aquilo que é de cartão, esse tipo de coisa, faça nos meios que a gente tem colocado lá aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, tem as opções, né, Pastor Denis? Tem as opções para você fazer lá sua oferta. Seja generoso, querido, e seja abençoado aí. Nós temos ajudado, quero agradecer também você que trouxe nessa reunião os alimentos. Semana passada nós enchemos uma caminhonete, já ajudamos acho que mais de 100 pessoas, se eu não me engano, 120 pessoas, temos ajudado muita gente. E se você conhece alguma estrutura aí governamental, alguém que pode também nos ajudar,
né, você entre em contato com a gente aqui, que a gente vai precisar de algum documento, porque tem muitas famílias necessitadas. Felizmente, irmãos, da nossa igreja são pouquíssimas mesmo, mas a gente tem ajudado pessoas de fora, e isso tem sido também um sinal de que o Senhor nos está amparando, e é muito, muito gratificante nós podermos ajudar, né, os irmãos nesse tempo de situação difícil. E então você tem agora o momento, queria chamar os líderes aqui à frente, aqueles que são líderes de rede, né, que estejam à frente, aqueles que estão na frente, e você pode agora vir e entregar a sua oferta, a tua oferta, nas mãos desse líder, amém? Você na sua rede aí, né? Vocês vão lá na rede. Entrega, já vai preparado, né? É bom sempre quando você for num culto, irmão, numa cela, sempre vai, que essa é uma das formas de adoração. Não se importe aí com as acusações de Senaqueribes e dos tolos aí que falam besteiras. Nós sabemos quem nós somos, sabemos as nossas responsabilidades, e cada um aí faz segundo a sua... Pode orar, nós vamos orar agora por todas as ofertas, amém? Todos já entregaram? Todos já entregaram? Manda um joia para mim aí, você de casa. Amém. Tá bom, tem mais alguém aí na fila? O líder, quando alguns líderes demoram, né, um pouco, ela fica querendo, né, orar, tal, fazer libertação. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós agora consagramos, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, essas primícias e também esses alimentos e víveres e produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal que estão sendo entregues nessas reuniões, Senhor. Pedimos agora, Pai, que elas alcancem famílias, Pai, que o Senhor escolhe, Senhor, que o Senhor determina, Pai. E pedimos também, fazemos um pedido especial para que o Senhor abra as portas para que nós possamos ajudar mais e mais famílias. Senhor, e que cada centavo, cada oferta que foi colocada na tua casa, Senhor, seja, Senhor, multiplicada e mantenha, Senhor, esse ministério, Senhor, se for da tua vontade, logicamente, para que o seu nome seja exaltado e teu evangelho seja anunciado em toda a terra. Nós dependemos completamente de ti, Senhor, e precisamos de ti, do teu amparo, do teu subsídio para podermos, Senhor, fazer a tua obra como o Senhor deseja, de forma organizada, Senhor, e ordeira. Nós agradecemos por tudo e em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queria agradecer pela tua presença aqui e não saia correndo, não vá embora correndo não, fique aí, né, um tempo, converse com seus irmãos, mata a saudade, porque essa semana é uma semana de guerra, é uma semana em que nós vamos precisar ter nossos corações firmados em Ti, no Senhor, e você precisa contar com a ajuda dos seus irmãos, amém? Fique em paz, Deus te abençoe, levante suas mãos para frente que eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós com as nossas mãos estendidas, nos entregamos a Ti, Senhor, e dizemos que nós dependemos totalmente de Ti. Estamos com as mãos abertas para receber a Tua bênção. Então nós declaramos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a bênção da palavra e do verbo que se fez carne, o Senhor Jesus, o Filho, e as consolações, direções, a manutenção do Espírito Santo, fique com toda a igreja e com ela permaneça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz.